Hello, hello! Hoje, então, nós vamos finalizar a série de futuro com going to. Nós já vimos as frases afirmativas, nós já vimos as negativas, e hoje, então, faltam só as perguntas. Eu trouxe aqui as mesmas frases que nós usamos no vídeo das afirmativas, porque a diferença é muito pequena, tá? Então, lembra que a gente precisa ter o verb to be para poder construir esse tempo. E o que vai acontecer é que na pergunta, nós vamos simplesmente trocar o verb to be com a pessoa, com o sujeito. Então, por exemplo, I am going to study. Am I going to study? Simplesmente fazer essa troca. E aí, claro, colocar o ponto de interrogação no final. Então, am I ao invés de I am. Ou, are you going to sleep? E aí o ponto de interrogação no final. Is he... troquei. Is he going to go to the park? Ou, is she going to dance? Is it going to rain? Are we going to work? Are you going to drive? Are they going to run? Simplesmente fazer essa troca de lugar aqui entre o verb to be e o sujeito da frase. Lembrando que se for, por exemplo, o nome de uma pessoa, ficaria aqui. Então, por exemplo, is Peter going to go to the park? Ou, is Peter going to work? Então, lembrando que esse pronome substitui o nome de alguém. Então, só para mencionar. E outra coisa também que é importante falar sobre isso é que não necessariamente o verb to be vai para o início da frase. Ele só vai fazer essa troca de posição com o sujeito. Porque pode ser que nós tenhamos uma frase assim, where are you going to go? Aqui. Where are you going to go? Então, eu tenho aqui o verb to be, eu tenho o going to e o verbo principal. E ele só trocou de lugar aqui com o you. Lembra que na frase afirmativa, eu não teria esse where aqui, eu dizia you are going to go, e aí algum lugar específico. Né? Mas como eu tenho where, eu estou perguntando onde. Aonde você vai ir? Então, é isso que começa a frase, não necessariamente o verb to be. Ele só inverteu aqui com a pessoa. Então, aqui. Só para lembrar que existe essa troca entre o verb to be e o sujeito da frase. Vou dar outro exemplo de frase que começa assim, com uma outra, uma palavra interrogativa, digamos assim. How long is it going to be? How long is aqui, the meeting? Aqui, mais um exemplo. Então, imagina que você está falando com alguém, você está marcando uma reunião. E se você já mencionou aqui que vocês estão falando sobre a reunião, então você pode substituir pelo it. Mas, se for essa pergunta que você quiser fazer, você pode dizer How long is the meeting going to be? Quanto tempo a reunião vai durar? Qual vai ser a duração da reunião? Porque esse how long aqui tem a ideia de perguntar quanto tempo, qual é a duração. Então, eu posso dizer the meeting, se isso não tinha sido dito antes, ou eu posso substituir the meeting por it. Lembra que it é o pronome neutro, que é para uma coisa, para uma situação, para aquilo que não é pessoa. Deixa eu ver outro exemplo. What are
going to drink? Aqui ficou... Não teve muito espaço, mas dá pra ver. What are you going to drink? O que você vai tomar? Então, ó, de novo, o verbo to be aparece na frente da pessoa, assim como aconteceu aqui. O is está na frente do sujeito, né? Do sujeito aqui também. Então, eu tenho mais uma palavra dessas que perguntam, que fazem uma pergunta. Então, where é onde, how long, eu estou perguntando sobre duração, quanto tempo vai durar alguma coisa. What é o quê? O que você vai beber? Outro exemplo. Who are you going to visit? Então, aqui nós temos quem. Quem você vai visitar? E esse you aqui, lembrando que ele pode significar você, uma pessoa só, ou vocês, no plural. Como eu vou saber? Pelo contexto. Então, imagina que você está falando com seus pais. Então, você pergunta, who are you going to visit? Essa pergunta vai ser para os dois. Então, quem vocês vão visitar? Ou, outra maneira de saber que é plural é porque a pessoa vai falar you two, vocês dois. You three, vocês três. Ou you all, vocês todos. Ou pelo contexto, simplesmente. Se a gente está falando com um grupo inteiro, aí já dá para entender que é o grupo, vocês. Deixa eu pensar mais. How much? Oops. How much is it going to cost? Mais um exemplo aqui. Isso aqui é um mu. How much is it going to cost? Então, quanto isso vai custar? Esse how much pergunta sobre quantidade de algo que é incontável. A gente pode fazer uma aula mais pra frente sobre substantivos contáveis e incontáveis, porque existe uma diferença em inglês. E quando é incontável, nós usamos o much, e quando é contável, o many. Então, dá mais um exemplo aqui pra gente finalizar. How many people are going to be at the event? Okay. How many people are going to be at the event? Veja que essa é uma pergunta um pouco maior, né? Mas tá no mesmo jeito, no mesmo formato, digamos assim. Agora, a diferença é que how much é para uma coisa incontável. A palavra dinheiro em si, que aqui nesse caso, né, ela é incontável, mas as moedas e os dólares, os reais, não. Enfim, a gente pode fazer uma outra aula sobre isso para ficar mais claro. E how many aqui é usado para perguntar sobre quantidade de coisas que dá para contar. Então, pessoas dá para contar. How many people are going to be at the event? Quantas pessoas estarão... Tudo isso aqui, are going to be, estarão no evento. Então, não tem muito segredo para fazer esse tipo de pergunta, porque a essência é só trocar o verbo to be ali com o sujeito. Então, eles só vão fazer essa troca, né? Um vai para o lugar do outro. E se você tiver alguma pergunta que inicie essa frase, alguma palavra como essas aqui, que contém uma pergunta em si, só lembrando que daí começa
a pergunta com ela e o verbo to be só vai aqui, bem pertinho, antes da pessoa. Então, where are you going to go? How long is it going to be? Enfim, só observando essa estrutura. Mas, de um modo geral, é bem simples, né? E assim nós terminamos, então, essa semana de lives sobre futuro. Nós já vimos o futuro com o will e o futuro com o going to. E semana que vem, então, nós vamos ter algumas aulas sobre vocabulário. See you! Bye, bye!